todos, boa noite. Vamos orar. Oremos. Pai, nós queremos te louvar, te dar as graças por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença. Peço que nos abençoe, nos guie, nos instrua, nos oriente mediante tua graça e amor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode entrar. À vontade. Mais as fumaças se espalharem. Sim. Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da interpretação dos textos poéticos. E aí a gente já sai hoje daqui com atividades, ok? Na primeira que a gente viu o gênero narrativo, vocês saíram com uma atividade que era apenas a análise de um texto, né? Eu corrigi da irmã Helena, da Giovana. Depois você me manda o seu, quem não mandou me manda o seu. Se você não mandar novamente, eu vou dar uma olhada. Tá? Hã? Linda? O meu estava certo? Tava. Eu não dei uma resposta, não? Olha aí. Eu mandei. Mas tava certo. É a correria, gente. Eu achei que eu tinha respondido, eu achei que tinha falado uma coisa, mas estava certo. Pronto. Tá ok. O seu também, Giovana. Okay. Porque era para mandar só por exemplo, o meu era Atos 13, 1 a 10. Isso. Essa mostra onde está a introdução, onde está o desenvolvimento. Fez? Ótimo. O D, desenvolvimento e introdução, e eu fiquei com umas dúvidas. Ok. Aí eu vou ver e te dou o feedback pelo zap. Tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Nós estamos lidando ainda com a literatura de gênero poético. E vi o papel da PDF, esqueci. E aí a gente precisa lembrar os caminhos aqui da literatura poética, né? O que a gente começou a ver nas aulas, o que caracteriza poesia. Então eu falei um pouquinho sobre as metáforas, falei sobre as símiles, falei um pouquinho sobre hipérboles, falei um pouquinho sobre personificação, Antropomorfismo. Não, morfismo. Então foram só esses aqui mesmo? Foram 5? Metáforas, símiles, hipérboles, personificação. Não teve mais algum não? Vocês copiaram? Foi esses 5 mesmo, né? Ok. É isso aí. Então vamos lá, vamos relembrar. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Forma de homem. Ok? Então vamos lá, vamos relembrar isso aqui, que isso aqui é de suma importância. E é até bom porque naquele dia eu não gravei essa parte e a gente vai recapitular. Entendeu? Por quê? Porque depois, no texto da Bíblia, se aqui fosse um curso de hermenêutica, de interpretação bíblica, né? Acredito que você deve ter tido essa aula fundamental. Se fosse um curso de interpretação bíblica, o que eu iria fazer? Eu iria fazer vocês analisarem as figuras de linguagem. Não que eu não faça de certa forma, né? Mas faria isso com maior intensidade, seria bem mais trabalhoso. Então, vamos lembrar um pouquinho. O que são metáforas? Alguém lembra? Definição por meio de uma imagem. Isso. Então, é uma definição. Definição por meio de imagem. Isso. Definição. Exemplo, o Senhor é meu pastor. Isso.
imagem, e eu falei ou símbolo, né? Ou símbolo. Algo que simboliza, né? Carrega um significado. Isso é uma metáfora. Então, me falem uma metáfora aí, já que vocês tiveram na aula passada. Mediunidade ou Símbolo. O Senhor é sol, como sol escureção. Não, é ou é como? É ou é como? Uma das duas. É Salmo 34, peraí. Isso. Eu gosto muito dele. Também. Salmo lindo. Peraí. Aí tem que cuidar. Cheio de metáforas. Hoje, por ó, sinal. eu vou pagar minha mente, não. O Senhor é sol e escudo, né? Sim, então ele está dizendo que ele é sol e escudo. Então, sol e escudo falam do que no Salmo? Qual verso? Salmo 84, verso 11. 11. O Senhor é sol e escudo. O que mais diz esse verso? Leia para mim, por favor. O Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não repulsa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ok. Você pode ver que ele não explica a metáfora. Ele apenas fala ela e continua e desenvolve uma ideia, né? O Senhor é sol e escudo e ele faz isso e isso. Ele não explica. Por quê? Porque normalmente as metáforas a intenção, quando alguém se utiliza de uma metáfora, ele não tem a intenção de explicá-la. Ele quer que você compreenda, você mesmo faça o seu olhar. Porque, querendo ou não, o que o sol faz? Claro, ilumina, né? Ilumina, aquece e ilumina. Se o Senhor é sol, o que quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos pensar na imagem de luz. Sol reflete luz. Isso significa o quê? Sim. Se o Senhor é sol, o que isso quer dizer? Que Ele vai te iluminar. Ou seja, você vai andar em trevas? Você vai andar na escuridão? Agora, trevas e escuridão também é uma metáfora. E o que é? O que simboliza as trevas ou a escuridão no texto da Bíblia? Lógico que varia de contexto para contexto, mas normalmente pode ser noite, relacionado à noite, né? Ok. Pode ser relacionado a um estado escuro assim da alma, né? Sim. Da alma, né? Então, você vai ver que a gente vai ver uma coisa muito interessante na poesia hebraica, na poesia bíblica. Lógico que é um assunto que eu vou entrar ainda hoje, mas só para a gente começar a perceber, a poesia bíblica é uma poesia formada também por contrastes. A ideia de luz e trevas, por exemplo, dia e noite, bem e mal, é muito presente dentro da poesia hebraica, muito. Então a gente chama isso de contrastes. E para fazer normalmente esse contraste se usa uma metáfora, uma linguagem figurada. Então se o texto diz lá que o Senhor é sol e escudo, primeiro ele está dizendo que ele não irá andar enganado, ele não irá andar em trevas, porque Deus é a luz que vai iluminá-lo. Deus ele vai conduzi-lo. A luz de Deus, a verdade de Deus, ela vai produzir o quê? Vai fazer com que ele não erre o caminho. E escudo? Proteção. Significa que Deus irá orientá-lo e irá protegê-lo. Você está entendendo? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, até o dia de hoje. Quando vocês se deparam com metáforas, até então, né? Porque agora está sendo explicado. Mas vocês entendiam as metáforas quando vocês liam? Algumas, dependendo do contexto que está escrito, acaba sendo até natural quando lê, né? Sim. É uma metáfora, mas acaba sendo até ser natural. Sim. Né? Mas algumas a gente já conseguiu mesmo, né? A gente que vem mais, você levava aquilo ali como literal.
Aí você ficava. Certo. Quando vocês liam o Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, O que vocês pensavam? Eu nunca ia faltar nada. Né? Quando eu comecei na fé, eu lia aquele salmo, eu lia literalmente. Eu era meu pastor e nada, mas quando eu comecei a me faltar, eu falei, Aí, pastor, foi estranho, né? Foi estranho. Ou o texto está errado ou a interpretação do texto está A errada. gente pensa, foi em pecado, né? Porque o crente era assim, não é? Só que o Salmo 1, Salmo 23, verso 1, não é para você olhar por nada me faltará. O verso 1, o que mais importa é a metáfora. É o pastor. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Então é para você olhar para o pastor e pensar nisso. Pecado não faltará. Todo mundo olha por nada me faltará. Que essa tradução, lamento vos dizer, que não é assim originalmente. O sentido é outro. Tipo de nada tem falta, né? Assim, você sente. Pode ser. Mas a gente tem no hebraico o verbo em um estado que a gente chama de construto, entendeu? E o construto do verbo ele não é uma ação definida. Por exemplo, a gente lê muito, por exemplo, Gênesis 1 como um estado absoluto do verbo. Tipo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí os hebraístas normalmente analisam só olhando para o verbo como se fosse um estado absoluto. Mas ele pode estar no estado construto, ele poderia ser lido assim: quando o Senhor começou a criar os céus e a terra. E tem uma diferença enorme. No princípio criou Deus os céus e a terra, uma afirmação, dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, e faz as pessoas pensarem que está falando da criação do universo, porque tem gente que faz uma leitura que a gente chama de anacrônica, ou seja, a leitura, ele quer trazer o texto para hoje, ele quer ler com os olhos de hoje, quando na verdade a ideia era quando Deus começou a organizar as coisas, porque a palavra bereshit, aliás, a palavra bará, ela não é somente criar, ela tem o sentido de organizar, ela tem o sentido de pôr em ordem também. O texto poderia ser traduzido como quando Deus começou a colocar as coisas em ordem. Então, se Ele começou a colocar as coisas em ordem, significa que já existia aquilo. Aquilo não está sendo criado naquele momento. Aquilo está sendo colocado em ordem, ordenado. Entendeu? Quando você lê, você tem a ideia de que está sendo feito naquele momento, né? Tudo está sendo Isso, e não. Então, mas, como a gente tem as sociedades bíblicas e elas chegaram no momento que elas decidiram, por uma questão de conveniência, ficarem com o texto da mesma forma e não mais alterado. Ainda que eles saibam que pode não ser isso, eles não mexem mais, tá? Eles não mexem. Teve o Salmo 23 mesmo, esse verso, a Sociedade Bíblica Holandesa, algumas décadas atrás, numa comissão bíblica da Sociedade Holandesa, queria mudar o verso, porque a ideia é o Senhor, a ideia seria assim: Senhor, pastor meu, não faltarei, em hebraico. Ficaria mais ou menos assim, sabe? Se fosse uma tradução mais literalizada: Senhor, pastor meu, não faltarei. Então não é o Senhor que não vai faltar, é eu que não vou faltar. Em que sentido? Não, eu não vou morrer, eu não vou perecer. Esse é o sentido. Senhor, pastor meu, não faltarei. Ou seja, eu não vou perecer. Por quê? Por que eu não vou perecer? Porque o Senhor, né, a gente fala meu pastor, mas em hebraico seria pastor meu, né, pastor de mim, não é meu, pastor de mim, entendeu? Então a força do texto não está no faltar, está na imagem, na metáfora, entendeu? Aí a tradução, aí a Sociedade Bíblica Holandesa não quis mexer. Por quê? Há quanto tempo está se traduzindo o Senhor é meu pastor? Aí você inventa de mudá-la depois de 500 anos,
de reforma protestante, de tradução do texto, eles achavam que promoveria muita confusão, discórdia, promoveria muitas coisas complicadas. Isso, e as pessoas elas não estão preparadas para isso, porque elas não têm uma vida de estudo com o texto. Então ficou do jeito que está, porque não afeta em nada, só mudou o sentido, muda o sentido da tradução? Mudou, mas a ideia gira em torno da metáfora, no fim das contas sempre. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você olhar para um texto que carrega uma metáfora, se concentre em entender a metáfora, porque essa figura de linguagem, ela não está sendo ali colocada à toa, ela não está sendo ali colocada simplesmente por ser colocada. Ela quer definir algo. A imagem é para trazer a ideia de algo, entendeu? Então, por exemplo, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Gente, é uma metáfora. Do que ele está falando? Não sei se vocês conhecem o texto, mas é o capítulo 6, a partir do verso 10, 6, 10 em diante da carta de Paulo aos Efésios. Fala do capacete, fala do cinturão. Isso. Fala da sandália. Isso. Então ele está falando, ele está usando uma imagem de quem? De um soldado romano. Sandálias, capacete, couraça, cinturão, escudo, espada, ok? Então, por que ele usa essa imagem da armadura? Quem é que usa uma armadura? O soldado. E ele usa a armadura quando? Quando vai para a guerra. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós vivemos a nossa vida diante de um grande conflito espiritual, diante de um grande conflito invisível. E o próprio texto diz, porque nossa luta não é contra carne e sangue. De novo uma metáfora. Você está percebendo? Não tem como você não ver isso. O texto é cheio, o texto da Bíblia é cheio de metáforas o tempo todo. A nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele está querendo dizer com isso? Espera aí, fala aí, Giovana. Isso aí mesmo o quê? Isso aí o quê? O quê? Isso. E por que você pensa em ser? Por que a gente automaticamente já é levado a pensar em seres humanos? Porque carne e sangue fala do quê? De vida física, né? De vida física. Ou seja, a imagem ela já nos empurra. Então, ele fala, nossa luta não é contra a carne e sangue. Aí ele começa a dizer contra principados, potestades, forças espirituais da maldade. Então ele já está mostrando que é uma guerra, há uma guerra invisível, que nós estamos no meio de um conflito invisível. E no meio desse conflito, nós somos chamados a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Do que ele está falando? E aí você vai ver que ele desenvolve essa ideia. Veja só, ele desenvolve essa ideia. Já ouviu essa palavra desenvolvimento? Todo texto, independente dele ser uma narrativa ou não, as cartas também têm desenvolvimento, porque ele está trabalhando uma ideia. A gente chama esse desenvolvimento ou de tese, ou argumento. Ele está argumentando para explicar aquilo que ele acabou de dizer, entendeu? Quando a gente for analisar o gênero epistolar, você vai ver como isso acontece. Então, aí ele começa a dizer, revestir toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal, tal. E ele fala o quê? Aí ele começa a falar peça por peça. Ele fala de colocar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Você pode ver que ele faz essa associação de ideias. Ele aqui, a partir de então, ele usa uma metáfora e ele compara o cinturão da verdade. O que o cinturão ele faz na armadura? Ele ajusta, ele mantém toda a armadura bem ajustada,
bem estabelecida. Ou seja, ele está dizendo que a verdade, ela nos mantém firmes, ela nos mantém posicionados, que a verdade, ela tem o poder de fazer com que as coisas elas se ajustem. Você pode ver, encontra a vida de alguém que ela é toda desajustada, está faltando verdade ali. Encontra uma vida toda bagunçada, está faltando a verdade. E o oposto da verdade é o quê? A mentira, o engano. Então, se você encontra uma vida, a vida de alguém, você encontra uma situação onde está tudo bagunçado, onde está tudo caótico, está faltando a verdade, e onde não há verdade, começa a ficar mentira. Está entendendo? Depois ele fala de colocar a couraça da justiça. O que era a couraça? A couraça é aquele peitoral que protege, porque querendo ou não, o corpo, essa parte do corpo é um alvo muito fácil, ele é uma parte grande do corpo e você pode ser atingido. E aí, quando ele fala de justiça, né? Embora o termo é bem amplo, porque pode falar de justiça no sentido da justiça do Evangelho, de nos tornarmos justos, ou pode estar falando de justiça no sentido de se ter uma vida reta, entendeu? Mas a ideia é o quê? Que quando você está vivendo na justiça, em justiça, uma vida justa, esta vida justa, ela te protege, ela te ampara, ela te guarda. Querendo ou não, o corpo era protegido e guardado pela couraça. Ou seja, a justiça nos guarda, a justiça nos protege. Pensando nisso, eu acho que pode ser que Paulo esteja falando da justiça do Evangelho, ou seja, da justificação, daquilo que Deus fez por nós na cruz. O que Deus fez por nós na cruz? Em Cristo. Oi? Isso produziu o que na nossa vida? Vocês sabem o que é justificação? É ser declarados livres de toda culpa. Sabe quando Jesus fala lá está consumado? Né? Ele está dizendo que a dívida foi paga. Que dívida? A nossa dívida foi paga. Paga por quê? Por Ele. E Ele pagou como? Com a própria vida. Ou seja, o castigo que estava reservado para nós, o sofrimento que estava reservado para nós, a condenação que estava reservada para nós, Cristo recebe sobre Ele. E ao receber sobre Ele, Ele paga a nossa dívida e nos libera. Então, nós estamos livres da acusação, livres de condenação. Então, eu acredito que talvez quando ele fala de revestirmos da couraça da justiça, pode estar falando o quê? De que uma vez que nós estamos vivendo a justiça de Cristo, nossa dívida foi quitada, não há acusações sobre nós, então nós estamos guardados por essa justiça. Essa justiça, essa declaração de justiça faz com que a gente esteja protegido, entendeu? Então você percebe que cada metáfora, que cada parte da armadura, ela tem um significado. Depois fala do quê? Colocar o capacete da salvação. Por que ele compara capacete e salvação com capacete? O que o capacete protege? A mente, a cabeça, entendeu? Que também, para bons atiradores, é um alvo letal, entendeu? Então, a salvação, ela protege a nossa mente em que sentido? A consciência de que nós somos salvos, a consciência de que nós fomos salvos, de que nós estamos sendo salvos e de que nós seremos salvos, né? Essa consciência de que Deus está nos resgatando, Deus nos resgatou da condenação, Deus está nos salvando de nós mesmos e Deus está nos salvando futuramente para sermos livres da presença do pecado. E isso precisa ser uma verdade que esteja na nossa cabeça, porque essa é a nossa identidade. Isso é quem nós somos salvos, fomos alcançados pela graça de Cristo. E nós não podemos deixar que o mundo, que os nossos próprios pecados, porque a gente continua sendo pecador, que as acusações, que as circunstâncias roubem essa verdade da nossa consciência. Nós nos tornamos filhos amados de Deus. É isso que nós somos.
independente do que aconteça, independente de qualquer coisa. Então, o campo da mente é o campo da guerra. A gente é afligido na nossa mente, nos nossos pensamentos, entendeu? Aí ele fala do quê? De calçar os pés com o Evangelho. Fala das sandálias, ele faz a comparação da sandália com o Evangelho. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o que as sandálias fazem? Primeiro, protegem o pé de pedras, entendeu? Do chão, do desnivelamento do chão, que era tudo um ambiente de mato, de terra, ou seja, era toda uma geografia de deserto, do calor. Então protege os pés, dá estabilidade para o movimento, né? Porque o soldado ele precisa correr, então ele precisa ter estabilidade e equilíbrio. Então ele está dizendo que o Evangelho ele faz o quê? O Evangelho ele nos calça, o Evangelho ele nos dá novos passos, nos dá um novo caminho, nos dá uma nova jornada, uma nova trilha de vida. O Evangelho nos protege de tudo aquilo que nos fere, de tudo aquilo que pode ser destrutivo, lesivo. O Evangelho, ele faz com que a gente caminhe na direção, que a gente caminhe mais, que a gente caminhe em velocidade. Ou seja, o Evangelho em nós nos põe em movimento para alcançar outras pessoas. Então olha o poder de uma metáfora. Você não pode desprezar essa figura de linguagem jamais no texto da Bíblia. Olha o poder disso. Aqui você já tem pregação para o resto do mês aqui. Porque quando você fala, Jesus falava muito tudo, né? As parábolas, quando você prende atenção das Exato. pessoas, né? Então essas imagens, você pode ver que elas não são explicadas. Ninguém nunca explica uma metáfora o que significa. Ela deixa que você absorva isso. Absorva, entendeu? Aí o escudo, quando ele fala do escudo ali, ele está falando de um escudo que os romanos tinham dois tipos de escudo. Quando os soldados que lutavam corpo a corpo usavam um escudo menor, redondo, mas normalmente nas cavalarias se usava aquele escudo que protege todo o corpo. Se você assistiu algum filme antigo de guerra, você já viu esses escudos onde eles ficam ali, exato. Ou seja, ele está falando que a fé, porque ele fala o escudo da fé, a fé, ela nos coloca num lugar de proteção. Eu aceito, por favor. A fé nos coloca num lugar de segurança. A fé nos coloca no estado, aí ele fala o quê? Para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, você vai resistir aos ataques, você vai resistir às pancadas, caminhando em fé, perseverando na sua fé, prevalecendo em fé. Saudade de uma pregação assim. Depois, ele fala do que por último? De usar o escudo, a espada do Espírito. E ele compara essa palavra, essa espada do Espírito, e é interessante, né? Porque esse é o termo, vamos dizer assim, um pouco mais delicado. Ele fala que essa espada é o que? A palavra de Deus, né? E também existiam dois tipos de espadas. Existia uma espada mais longa e pesada, que já existia desde a antiguidade. Por exemplo, a espada com que Davi corta a cabeça de Golias, que era a espada do próprio Golias, era uma espada pesada. Para você ter ideia, só a ponta da lança do Golias, só a ponta da lança pesava 16 quilos, fora a haste, entendeu? Então ele usava uma espada muito pesada. E aí, é sempre uma coisa que eu falo para as pessoas não conseguem observar. O Davi, ele pega aquela espada e corta a cabeça dele. E o texto mostra isso com uma naturalidade muito grande. Com isso você percebe uma coisa, gente. Davi tinha uma força absurda. Embora ele fosse pequeno, de pequena estatura, quer dizer, ele pequena estatura no sentido de comparação com Golias, ele era uma altura mediana, como a minha, como a sua. Embora ele não fosse alto, mas ele tinha muita força. Muita força, ele usa aquela espada e corta a cabeça de Golias naturalmente. É mesmo o que ele fazia, Sim. porque o dia a dia dele precisava usar de força, né? O fato de ele matar um leão e um urso, por que ele não
Gente, só parar um pouquinho para pensar. A força era toda deles, acho que Deus que dava essa força. Então, tem uma palavra-chave em 1 Samuel 16. O texto diz lá que quando Samuel derrama o óleo, diz que o Espírito se apoderou de Davi. Uma versão bem antiga, essa versão tem mais, diz possuiu. Embora está errada a tradução, porque a palavra ali em hebraico é salar. Salar significa prosperar, significa habilitar, conceder habilidades. Então a unção do Espírito fez nele, produziu nele algo muito parecido com o que era a força de Sansão. Ele se tornou um homem muito forte. Se você ler a continuação do capítulo 16, quando Saul lá fica louco lá, e aí fala, eu conheço um homem da casa de Jessé, e fala que ele é forte. Uma das primeiras coisas que quem faz o relato, o próximo fala, que ele era muito forte, que ele era bonito, belo, que ele tinha palavras que carregavam força, ele argumentava muito bem, que ele era um exímio músico. Ou seja, você vê na continuidade do texto que aquelas habilidades, que aquilo que ele tinha era consequência da unção, do derramar do Espírito sobre ele. O Espírito o habilitou para isso, entendeu? Assim como o Espírito Santo em nós nos habilita também. Você pode ver, você já pensou em alguma vez na vida falar em outras línguas, em línguas desconhecidas, em línguas não aprendidas? Essa é uma capacitação do Espírito. Você já imaginou pôr a mão sobre alguém e de repente uma pessoa, se você orar, uma pessoa ser curada instantaneamente? É uma habilidade do Espírito, é uma habilitação do Espírito. Você está entendendo? Então, é isso. Ele se tornou habilidoso. Então, sempre existiram espadas maiores, só que a espada citada em Efésios é uma espada curta. Por quê? É uma espada quase como uma adaga, porque era muito comum o soldado que ia para o corpo a corpo, usava um escudo menor, ele usava uma espada que ele conseguia movimentar muito rápido. Quando foi para ele lutar, lembra que, acho que, não sei quem foi que prestou a armadura e ele ficou... Saúl, sim. Prestou a armadura dele para ele, acho que era pesada. Sim, e grande, né? Ele não conseguiu. Agora você vê a espada que era maior que ele conseguiu. Então, ali não era pesada, ele sentiu, a ideia que ele sentiu sem movimento. Porque lembre que o texto vai mostrar lá, se você depois olhar de novo com muito detalhe, que é uma coisa que eu quero muito que vocês desenvolvam. Ler com atenção, ler com muita calma. Cara, ele acerta a pedra e ele voa na direção do Golias. Ele cai e ele vai lá e corre rapidamente. Ele se movimenta rapidamente para ir lá e cortar a cabeça dele. A armadura não possibilitaria isso, entendeu? Por quê? Estava travando o movimento dele. Ele nem levou espada, ele pegou pedras. Agora, vai falar que Davi não sabia o que estava fazendo? O texto diz que ele escolheu as pedras, 5 pedras lisas num ribeiro. Por que pedras lisas? Não era qualquer pedra, porque ele sabia a pedra que servia como bala para usar na baladeira. Ou seja, ele sabia usar aquilo e ele sabia usar muito bem aquilo. Nos dias dos juízes, o texto diz que haviam atiradores com aquela arma, com aquela baladeira, que talvez o escritor possa estar exagerando, talvez não, mas eles dizem que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com um tiro. A gente vê hoje, existem pessoas ainda muito habilidosas, ou atirando com arco e flecha, ou atirando facas. Então, não dá para desacreditar, ainda que ele pudesse estar fazendo um exagero, não me parece soar como um império. A ideia é dizer que existia num determinado grupo ali em Israel, nos dias do juízo, um grupo que eram exímios atiradores. Davi era um exímio atirador. Ele escolheu 5 pedras. Depois você vai descobrir lá na frente, lendo os livros das crônicas,
E segundo Samuel, que Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele levou 5 pedras. O que ele tinha na cabeça dele? Se porventura algum dos irmãos tomasse, ele seria capaz de matar cada um com uma só. Entendeu? Não é só fé, não é uma fé cega. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Entendeu? É uma pessoa que sabe o que está fazendo, que se preparou para isso. Às vezes a gente joga a fé, acha que fé é passe de mágica. Fé não é mágica, gente. Fé é confiança em Deus e dependência de Deus e reconhecimento de que tudo que nós temos na nossa vida, de tudo que nós somos, vem das mãos dele. Como o Tiago diz, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas não estude, não trabalhe, não se esforce. Você não sai do lugar. Entendeu? Ele era habilidoso, ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava ali às cegas. Nunca ele esteve ali às cegas. Nunca peguei numa funda, vou lá. Não, sem chance, vai morrer. Por mais fé que você tenha. Não é mágica, gente. Ah, eu não sei dirigir, vou pela fé. Cara, vai bater. Com fé em tudo, vai bater. Com fé em tudo, vai deixar o carro morrer. Com fé em tudo, vai enfiar os pés pelas mãos. A gente viu esse texto de uma maneira muito lúdica, que não reflete a realidade do texto. Às vezes a gente ensina para as crianças, meio como se Davi acertasse na sorte. Como, eu já vi gente dizendo que ele atirou para um lado, aí a mão de Deus fez acertar na cabeça. Não, gente, não, esquece isso. Ele era extremamente habilidoso. Aí tem pessoas que se referem ao texto, dá a entender que você pensa que Davi era um anãozinho e Golias era gigantão. Não, ele era alto, mas Davi tinha uma estatura normal. 1,70 m, entendeu? O raquítico que o pessoal fala. Não, ele era forte. De miojo. Você vê que ele não tem medo, gente, do Golias. Está todo mundo tremendo de medo. Ele não tem medo. Para você não ter medo de algo, você tem que ter muita confiança. Confiança que supera o medo. Ele não tem medo. É diferente de outros momentos, entendeu? Quando ele foge do filho dele, Absalão, ele teme. Mas ele teme pelo quê? Ele teme pelo que aconteceu, sabe? Ele já está fragilizado pelo pecado, pelas coisas que aconteceram na vida dele. Ele está vivendo um caos na vida dele. É o filho dele, entendeu? Ele não queria ter que lutar contra o filho, não queria ter que matá-lo, sabe? É um monte de coisa acontecendo. Você vai ver pessoas que elas tomam atitudes na Bíblia com um encorajamento, com a coragem que vence o medo. Não é o caso de Davi em relação a Golias. Ele não está com a coragem que vence o medo. Ele sabe que ele vai vencer, que ele pode vencê-lo. Entendeu? Sabe quando você tem uma equipe lá, aí você tem um funcionário que ele pode resolver o problema, mas está lá um monte de gente com ego lá em cima, desfilando seus diplomas universitários, seus PhDs, seus MBAs, mas não entende de uma questão técnica, não sabe na prática. Tem um cara que sabe, ele não tem medo, ele não está nem aí com o diploma do outro, ele sabe fazer, entendeu? Ele sabe que ele sabe, acabou. Ele se esquivou, ele se esquivou. Olha a agilidade dele, cara. Ele era rápido. E o Saul era um guerreiro, era um atirador também. Gente, Saul venceu batalhas. Entendeu? Não eram pessoas leigas. Gente, até hoje no mundo, um dos melhores exércitos do mundo, um dos mais bem treinados, é o exército de Israel. Acho que isso já fala alguma coisa, né? Entendeu? Eles já sabem, a história deles está cercada de guerras e lutas. Entendeu? Assim, você nasce no campo de batalha, o que você faz? Bem, guerrear. Entendeu? Então, é isso. Voltando lá para a metáfora lá do Efésio, a espada do Espírito ele compara a palavra. Fala de uma espada mais curta e ágil, ou seja, da habilidade de comunicarmos o Evangelho de forma rápida, de forma eficaz, né? A ideia é eficácia na comunicação do Evangelho. É isso. Agora, alguns autores ainda diz que toda armadura aponta para Cristo, entendeu? Ou seja,
se revestir de toda a armadura de Deus e se revestir de Cristo. Ok? Então, pelo amor de Deus, nunca despreze, a partir de hoje não desprezem mais as metáforas. Você vai entender o texto partindo da metáfora, quando ele for um texto poético, ou quando essa metáfora surgir, entendeu? Às vezes eu vejo as pessoas pregando e elas vão para tudo que é lado, menos para a explicação do texto, que se ele explicasse o texto é rico por si só, não precisa de mais nada. Você está entendendo? Então, vamos desenvolver essa habilidade. Começa na leitura, e passa pela reflexão. Eu vou olhar para a metáfora e vou pensar no significado dela. Ok? A Bíblia está repleta de metáforas. Não é só dentro da literatura poética. Eu acabei de citar uma carta onde Paulo está usando um monte de metáforas. Logicamente que a literatura poética carrega um número excessivo disso. Um número excessivo. O Senhor é só o escudo, o Senhor é meu pastor, o Senhor é a rocha, o Senhor é o rochedo da minha salvação. Fala também dos ossos secos, né? Ali os ossos, não é? Os ossos também. Sim. Não chega a ser uma Ali, sim. Usamos esse cara de Só que ali a gente está diante de um outro tipo de gênero literário. Ali é uma literatura profética, né? E ali tem uma visão, e aí sim, aí a gente vai entender como é, que usa-se linguagens simbólicas, né? No fim das contas são metáforas, né? Mas elas são usadas com outro sentido, entendeu? Você pode ver que a ideia dos vale de ossos é que aqueles ossos ele representam o quê? É explicado no texto, ó, assim a casa de Israel. Então ali é mais uma linguagem, é um simbolismo, né? Um simbolismo que é explicado. Ali já entra mais como um simbolismo. Mas não deixa de ser uma metáfora, mas é um símbolo que já está explicado. A metáfora normalmente não se usa de explicação para ela, deixa-se que ela fale por si só. Símiles, o que são símiles, gente? Comparação. Isso, comparação. Lembre-se que sempre na símile vai ter a palavra assim, a palavra como, a palavra semelhante. Por isso que você perguntou lá do sol escudo, ou como é? É, por isso que eu perguntei. Que se fosse como, seria uma símile. Como ele está dizendo é uma metáfora, entendeu? Por exemplo, Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está comparando. Comparando o que com o que? A gente falou isso na aula passada. Faz só uma semana, gente. Comparando nós com o monte. Isso. Aí o monte é o quê? O que o monte representa? Falou, né? Vai, eu estou falando. Fala você, tá? Fala. Não, ó, os que confiam. Vamos lá, vamos pensar no texto. Os que confiam no Senhor. Negócio firme, não? Isso, perfeito, firmeza, estabilidade. Os que confiam. Por quê? Olha, presta atenção no enunciado, na frase. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Se não se abala, porque permanece o quê? O próprio texto continua firme, ou seja, estabelecido, firme, estável. Então, quando você confia em Deus, Deus faz de você alguém firme, alguém que suporta através do dia mal, entendeu? Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É o quê? É o quê? Mas que figura é? Como? Eu vou encher vocês de textos para vocês me dizerem o que é isso aqui. É símile, é metáfora? Com gente. Vai ser símile com X. Metáfora.
Você vai me dizer o que é e por que é. Porque aí você vai ter ideia, você precisa saber por que é. Sim. Ao falar por que é tal figura, você já começou a interpretar o texto. O Você já Salmo de começou. Jeremias. Hã? Qual deles? Jeremias 18, 4, 10 ali. Sim. Assim como o barro nas mãos do oleiro, assim é Israel na minha mão. É o quê? É uma sim. Isso. E o que isso quer dizer? Agora o que isso quer dizer? Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, o que quer dizer isso? O seu trabalho, Hã? o seu trabalho do jeito que ele quer. Exato, ele mostra. Nós Isso. estamos Exato. Agora tudo do alto do joelho, né? Quando acerta ele, É isso, gente. No fim das contas, não é tão difícil. É porque nós lemos sem pensar. Assim como escrito, né? Hã? Sempre vai estar escrito vai ter essa. Vai ter essa palavra. Isso. Assim como semelhante. Isso. Entendeu? Vai ter sempre essa sentença. Ou semelhante. Basicamente são essas que aparecem. São essas que aparecem. Então é uma linguagem de comparação. Aí você tem que entender por que está comparando. Por que está fazendo essa comparação? Por exemplo, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça, o que ele quer dizer? Aí você tem que pensar um pouquinho na corça. O que é uma corça? Não. É parente, né? Fazem parte desse. Agora, por que ele anseia? Porque é veicular, não tem água. Eles normalmente vivem em regiões desertas. Então, começou bem. Então, vamos lá. A corça está ali numa região deserta, ela vê água. Não só ela, né? Qualquer um peixe no deserto, né? Mas ele usa essa imagem. Então, ele está falando do quê? Por que ela anseia as águas? Porque está com sede. Ou seja, ela estava no deserto e viu o quê? Algo que vai saciá-la. O que o salmista está dizendo? Vai? Um de cada vez, gente. Está no tumultuar. Vai. Vou dar uma ajuda para vocês. Vamos sempre pense na frase. Assim como a corça anseia pelas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O que ele está dizendo? Tem alma dele, tem sede de Deus. Isso, se tem sede, ele se encontra onde? Deserto. Isso quer dizer o quê? Aí, A gente entrou numa metáfora. Deserto. Ok. E o que o deserto simboliza? provação. Isso. Exato. Então ele está sentindo vazio, ele está sentindo secado, ele está sentindo cansado, ele está precisando de Deus. Se você ler a continuação do texto, aí ele se explica por si só, porque ele fala como alguém que está numa região desértica, entendeu? Lógico que eu só peguei o texto isolado só para a gente analisar a figura de linguagem, mas o texto, a continuidade do texto explica, entendeu? Então, eu tenho dificuldade, como eu falei com a professora, porque assim, eu aprendi muito errada, né? Tipo assim, a minha mente é terrível. Ela registrou uma coisa que ela aprendeu. A de todos nós faz isso. Aí, Não se preocupe. Registrou errado e Sim, porque na verdade não tem como errar, tem como certo, tem como a informação foi recebida, está guardada. então, aí eu vou ler, a verdade está aqui na minha frente, mas a minha mente não entende o que eu entendi lá passado. Hoje assim, falei, gente, como que é difícil, né? Porque nós assim, mais antigos, a gente aprendeu muita coisa errada. Sim, E aqui eu falei com uma fé,
gente aprendeu a ler ouvindo os outros. A gente aprendeu, na verdade, a gente olha para a Bíblia com o olhar dos pastores, daqueles que pregaram para a gente, daqueles que ensinaram. A gente não parou para olhar para o texto, pelo texto. O que o texto quer dizer, o que o autor intencionava. Agora ele está aberto também esse estudo para a igreja. Você vê que uma coisa que caiu por terra, né? Porque a gente não tinha isso, nós tínhamos curso de doutrina. Não existia coisa de teologia. Doutrina na minha época, A doutrina sai de baixo. A doutrina era o quê? Era ensinar as mulheres a se vestir. Isso. Era ensinar as mulheres dentro de casa. Era comportamento moral, né? É isso. Sobre viver uma moralidade cristã. Regulamento interno de igreja. Isso. Né? Que não tinha nada de Bíblia na maior parte do Aí tempo. que vem outra, a gente vai se construindo algo. Sim. Né? E é difícil você. Então, eu sinto muito mais facilidade de explicar isso para novos convertidos do que para pessoas que já são crentes há muito tempo. Porque na hora que eu falo para um novo convertido, tipo, tá limpo ali a cabeça dele. É isso. Ele começa a ver isso com mais naturalidade. Ele não fica pondo, mas isso não quer dizer isso. Eu não aceito isso. Eu acho que não, sabe? Você fica com aquela luta interna na cabeça de que não aceita, de que não. Entendeu? É assim mesmo. Você viu aquela polêmica da mulher agora, a Ana Raquel, falou para denunciar? Tá. Sim. Até o Thiago Grafaz, conhece o Thiago Sim. Grafaz, coloquei lá embaixo no comentário dele, lá no Facebook. Eu falei, então, é muito fácil mandar a mulher denunciar. O problema é essa mesma mulher encontrar proteção da igreja. Porque a partir do momento que ela denunciar e se separar, a igreja primeiro ela tem que ter a dificuldade de encontrar proteção dentro da igreja, terá dificuldade de encontrar proteção policial, entendeu? É mais fácil o policial proteger do que a igreja. O que acontece? Está vindo muita coisa agora à tona, coisa que a gente antigamente não aceitava. Não há o crente de antigamente. Complicado aí, agora já estão levando Mas o pastor não acha que você não acha que agora a coitada vai ser mais usada do que Deus usou. Muita coisa que você Sim. A Bíblia talvez vocês achem estranha essa fala, mas vou falá-la assim mesmo, e com o tempo que vocês leem, vocês pensem nisso. Mas a Bíblia é um texto político, é um livro, é um texto político, ele é construído. Quando eu falo de político, aí de novo você já pensa na política. Na sujeira. Mas ele é um texto político, um texto que tem ideologias por trás dele. Porque qualquer defesa que você faça, mesmo que seja a defesa da sua fé, é uma construção ideológica, é uma construção de ideias, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem muitos textos na Bíblia, principalmente na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que eles são textos sacerdotais que foram escritos com a finalidade de fazer com que o povo adorasse em Jerusalém e não em outro lugar. Ou seja, existem construções do texto da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que era para amarrar o povo dentro de um conceito que eles estavam defendendo. Que os especialistas chamam isso de a teologia do tempo, entendeu? Então que esses textos foram escritos com o caráter de pegar o povo e falar, tipo, não, vamos amarrar vocês aqui. E aí tem todos os conceitos que estão por trás. As oferendas são aqui, as ofertas são aqui, a vida comum é aqui, os mestres somos nós. Então é um texto político, é um texto politizado, entendeu? É porque a gente olha para o texto da Bíblia sob uma perspectiva muito espiritualizada, não é nem espiritual, porque espiritual é uma coisa, e espiritualizar é outra coisa. Espiritualizar é você achar que tudo é sobrenatural, que tudo é Deus falando, que não há um movimento histórico por ali, que tudo aquilo ali carrega uma revelação divina, uma apresentação divina, um mistério divino. Isso é espiritualizar. O texto é escrito dentro de um contexto histórico, de tempo, de espaço, que reflete ideologias, que reflete crenças. Por exemplo, o escritor de Deuteronômio
não enxerga igual o escritor de Jó. Acho que eu já falei sobre isso aqui na introdução. O escritor do Deuteronômio, ele faz o bem, colhe o bem, faz o mal, colhe o mal. O escritor do livro de Jó, posso fazer o bem e colher o mal. Há essa possibilidade de eu fazer o bem e colher o mal. Não necessariamente eu vou fazer sempre o bem e colher o bem. Não necessariamente eu vou fazer sempre o mal e colher o mal. Porque tem muita gente que faz muita maldade e está prosperando aí. Isso daí é mais aceitável que a gente vê na prática do dia a dia. Aí o que você percebe então? Do escritor do Deuteronômio e do escritor de Jó, houve uma evolução de pensamento, houve uma transformação, ou seja, as ideologias e as crenças mudaram. Você está entendendo? Ou, se não mudaram radicalmente, o texto está fazendo um confronto com a ideologia vigente. O texto está sendo o quê? Uma espécie de um texto revolucionário. Ele está fazendo, ó, vocês estão enxergando isso sempre assim? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Será que não pode ser assim? Você está entendendo? Então, quando você olha para Jesus, Jesus deixa entreaberto que as duas coisas podem acontecer. Porque ele ele cura o paralítico que está há 38 anos em João 5 e fala assim: olha, não peques mais, não peques mais para que não te ocorra algo pior. Mas ele também responde para aqueles que perguntam assim: quem nasceu cego? Ele, esse homem ou seus pais? Quem pecou quem cometeu o pecado? Quem é o erro? Se foi seus pais, está debaixo de uma maldição hereditária. Se ele pecou, está sofrendo castigo. Ele fala, nenhuma coisa nem outra. Aí ele já deixou suspenso. Então, no mesmo texto do Evangelho de João, porque as duas cenas estão em João, uma no capítulo 5, que é o paralítico do tanque de Betesda, outra no capítulo 9, que é o cego, que ele é enviado a se lavar no tanque de Siloé. Tem conceitos diferentes, tem contextos ideológicos diferentes. Ou seja, um homem pode pecar e sofrer por causa do seu pecado, mas alguém pode sofrer não necessariamente por conta do seu pecado. Você está entendendo? Eu acho que é muito atual isso, né? Sim, muito. Tem um monte de gente que é uma bênção, que passa por maior sofrimento e todo mundo fala, deve estar em pecado. Porque a cabeça está no Deuteronômio, entendeu? Eles foram, quem mentoriou eles foi Moisés, não foi Jesus. Só pode ter sido, entendeu? Não é possível. Mas a gente tem mentalidade legalista, sabe? Acha que uma coisa reflete na outra. Então, existe aleatoriedade. É difícil falar isso, né? Se eu estivesse falando aqui, se aqui tivesse algum calvinista, ele iria falar que jamais existia aleatoriedade no universo, sendo que Deus é soberano e Ele preordenou todas as coisas. Mas dentro da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus que abrange todas as coisas, existe aquilo que a gente chama de um espaço de contingência. Existe um pode ser. Dentro da soberania de Deus pode haver um pode ser. Ah, mas isso não é lógico. Mas não precisa ter lógica, a gente está falando de Deus. Ah, mas aí isso não tem um senso que se entenda. Não precisa entender, a gente está falando de Deus. Em Deus tudo é possível. E esse é o problema das nossas teologias. Esse é o problema dos arrazoamentos teológicos, das construções teológicas, sabe? Porque quando o cara ele começa a fazer argumentações, construções teológicas, teologismos, ele se posiciona de um lado. Ele se posiciona de um lado da mesa. Ele não enxerga a mesa como tendo dois lados. Cara, se eu me ponho de um lado da mesa e você põe do outro lado da mesa, o que está dizendo? Que a mesa tem dois lados, não é? Mas quem se posiciona do lado, ele só vê o lado que ele está. Então, isso a gente aí é o momento que a teologia e que as construções, as arquitetações teológicas, elas emburrecem. Em vez de deixar o cara mais inteligente, emburrece ele. Porque ao invés de abrir o olho dele para ele enxergar o horizonte mais amplo, ele se fecha numa redomal dele. Ele fica de um lado da mesa.
Pô, se eu estou do lado da mesa, Defende significa que ela tem outro. Se você parar para pensar, isso está óbvio, mas não é óbvio quando eles se posicionam teologicamente. Aí fica de um lado do outro. Quando na verdade em Deus tudo é possível, porque Deus é um mistério. Deus não é para ser compreendido. Deus não é para ser objeto de construções, de arrazoamentos teológicos, filosóficos, seja de que natureza for. Deus, Ele está sempre para além, gente. Ninguém explica Deus. Exato, exato. Ninguém explica, falou. Bom, hipérboles, o que é? Vai. Exagero. Isso. Me dê um exemplo na Bíblia. Exagero. É um exemplo de algo bem exagerado. Eu citei um texto na aula passada. Jesus falando: se tua mão te faz pecar. É literal isso, gente? Mas na Idade Média, você acredita que teve gente que leu isso literal? Eu acho que até Arrancaram outras coisas. Isso predestinou, né? Porque antigamente o pessoal faltava a mão da pessoa. Teve épocas da história do cristianismo, da história da igreja, que muitos homens se emascularam. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? É um eufemismo. Se emascularam. Entendeu? Por quê? Porque estavam lendo esse texto, essa fala de Jesus, literalmente e radicalmente. E Jesus ele não está falando de cortar literal. Ele está falando de abrir mão, de evitar. Porque não adianta cortar lá e a cabeça continuar pensando naquilo. Você está entendendo? Porque o problema, aí, se for pensar, poxa, então meus olhos, vou furar os olhos. Mas você vai continuar pensando naquilo. Por quê? Porque o desejo nasce no coração. Você está entendendo? Por isso que o Evangelho, ele é uma proposta de transformação de dentro para fora. É uma transformação de dentro para fora. Se você achar que o Evangelho é uma transformação de fora para dentro, você pode cair num engano terrível. Por quê? Porque se você mudar o lado de fora da sua mente, você se acostuma. Você se acostuma com a mudança externa. Por quê? Porque as pessoas elas vão olhar para a mudança externa e elas vão falar aquilo. Poxa, fulano mudou, olha como você mudou e tal. E aquilo faz o quê? Faz com que a nossa mente aceite aquilo como uma verdade. Ah, eu mudei, eu já não faço mais isso. O não fazer mais isso é um aspecto de uma mudança, mas não significa que isso nos conecta a Deus. Entendeu? E aí, para a gente começar a mascarar as coisas, em busca, é assim, rápido, entendeu? E quanto mais se foca no externo, mais se cria hipocrisia, mais se gera hipocrisia. Quanto mais se foca no externo, e eu não estou dizendo que a mudança externa é errada, estou dizendo que a mudança externa ela é uma consequência da transformação interior. Porque senão vai ser semelhante àqueles que Jesus recriminava, que eram os líderes religiosos dos seus dias. Do que eles chamam eles? De sepulcros caiados. É uma metáfora também, gente. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro que foi colocado cal, ou seja, um sepulcro que está bonitinho, que está arrumado. Mas por mais bonito que seja o sepulcro, o que guarda lá dentro? Ossos, morte, podridão. Ou seja, está bonito por fora e podre por dentro. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Está bonito por fora e podre por dentro. Aí Jesus ainda para uma igreja, Laodiceia, tem a aparência de que vives, porém você está morto. Então o que tem de gente hoje vivendo na aparência? A gente é a sociedade da aparência. A gente vive em torno das aparências. Entendeu? Se a gente não tomar cuidado, se perde rapidamente. Então o exagero aqui na linguagem a hipérbole é um exagero com a finalidade de fazer o quê? Chamar a atenção com a
finalidade de chamar a atenção. Então, quando você tem um hipérbole, é exatamente para que você coloque toda a sua atenção. Gil, está gravando ainda? Está gravando? Então, chamar a atenção, ok? Depois nós temos a personificação. O que é a personificação? Oi? Ok. Elementos da natureza com ações humanas. Muito bem. Me dê um exemplo de personificação. O que diz aí? Proclamam a glória de Deus. Elemento da natureza com o quê? Elemento da natureza com ações humanas. Ações ou expressões? Ações. Tá bom. Pelo menos na aula passada o senhor falou ações. Tá Eu bom. ouvi de graça. Tudo bem. Vou ficar com o que eu disse. Se eu disse isso, então tá bom. É dar vida a um elemento inanimado. Isso. Dá um exemplo. Aí tá. Céus proclamam a glória de Deus. Dar vida a um elemento inanimado. Ok, Salmo 19. Chega de Salmo 19. Achem outro texto aí que me digam que haja personificação. Gente, dentro da poesia hebraica é o que mais tem. Elementos de personificação. Pega qualquer texto do profeta Isaías aí. Abre aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou bem lembrado. Vamos ver se eu estou bom de memória. Aqui? Humanas. Abre no 35. Acho que é esse. Se eu não estiver equivocado. Leia, por favor. Vamos ver. Posso estar equivocado. Não sei. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. Ah, o que está dizendo? O que é isso aí? O deserto e a terra ressequida se Já pensou? Ó, o deserto e a terra seca se alegrarão. o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como tulipas. Ó, Ó, tá claro as coisas. você vê? Como é que o deserto vai se alegrar, gente? Se é algo inanimado, se é um elemento da natureza. A glória do Líbano lhe será dada. Ó, até aí é uma metáfora, né? A riqueza do Líbano. O que mais? Fortaleçam as mãos cansadas. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem no joelho vacilante, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. O que é desanimado? Olha só como é um salmo. Fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. O que é isso no texto? Que figura de linguagem é essa? Podia analisar só os Isaías 35. Mãos cansadas, E joelhos. vacilantes. Está falando de mão e joelho mesmo? Vocês acham que é isso? Se eu olho para a Giovana toda desanimada, como às vezes eu vejo ela aí, e eu falo, fortaleça suas mãos. Mãos cansadas é a pessoa assim, tipo assim, vamos dar um exemplo assim, de quem não quer fazer nada, né? A gente costuma dizer, quer fazer a obra, vai, né? Não quer trabalhar. Vamos lá, vamos pensar com calma. Ó, isso, esse é o caminho. A mão é símbolo do quê? Trabalho. Isso, trabalho. Ou seja, com as mãos eu construo as coisas, faço as coisas. E os joelhos, o que é? O que o joelho simboliza? Você está pensando nos joelhos, está pensando nas pernas, nos pés. Na oração, você já fez na oração. Não. Ele vacilando já está vacilando. Você pode aplicar isso lá na frente, mas o que o joelho simboliza? Caminhar. Quando seu joelho falha, o que acontece? Quando ele vê, Falha, você está andando na rua e falha. cai. É, você cai, não cai? É. Por quê? Porque ele está sustenta, né, a nossa As suas pernas se sustentam. É. Então, está falando do quê? Mãos. Cansados. Tá, isso, mas as mãos, trabalho, construir
quê? E joelhos. Não parar, ou cair. Sustentabilidade, não é? Isso. Então ele está mandando fazer o quê? Firmem os joelhos. Isso. Ele está mandando fazer o quê, o texto? Tá mandando trabalhar. E não. Desfalecer, né? Não desfalecer significa o quê? Não parar, não desanimar. Isso, não gente. desfalecer, Exato. Vou ler para vocês. Não esmorecer. Né? Vou ler uma versão que vai tirar a graça do texto. Vai tirar a beleza poética do texto. Mas vai ajudar você a ver sobre um outro olhar. Bíblia linguagem de hoje. Vou abrir uma Bíblia na linguagem de hoje. Isaías 35. O deserto se alegrará. Olha, ainda bem que ele não matou a personificação. E crescerão flores nas terras secas, cheias de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tal. Fortaleça as mãos cansadas, tem firmeza. Ele manteve a linguagem poética. Não cansado, joelho vacilante, né? Isso. Vamos ver se aqui na Bíblia Viva, Isaías capítulo 35, verso 1 na Bíblia Viva. Verso 3. É o 3? Olha só como mudou radicalmente agora. Uma paráfrase, ó. É o verso 3, né? Leia de novo o seu verso 3, eu vou ler o meu verso 3, da minha versão aqui. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem nos joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá. Você já está no 4. Não é só o 3. Fortaleça as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Isso. A minha diz assim, ó, Bíblia Viva. Levem essas boas notícias para dar ânimo e vigor aos que estão fracos e desanimados. Mãos cansadas, joelhos trôpegos, né, ou joelhos vacilantes, a ideia é dar ânimo e vigor, entendeu? Aquele que está desanimado. Então, é uma expressão de se fortalecer, encontrar novamente forças, entendeu? Você percebe que pregar, às vezes, é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque a pregação bíblica passa pelo caminho da explicação do texto. Gente, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim, que os meus mestres me instruíram. A pregação, ela precisa trazer esclarecimento. O pregador, ele traduz a Bíblia para o povo. As pessoas leem a Bíblia e não entendem, entendeu? Então, uma das funções do púlpito é o ensino. Uma das funções do púlpito é instrução. Lógico, púlpito não é escola. Eu não tenho que transformar o púlpito numa sala de aula. Ensino não é pregação, mas pregação carrega ensino, entendeu? Instrução. Logicamente que a pregação tem o vértice de dar ânimo, de encorajar, de repreender. Tem muitos caminhos, muitas coisas que se faz na pregação, mas a instrução é o ponto de partida. Como é que eu vou levar você a olhar para alguma coisa, a entender alguma coisa, se eu não explicar? Então, ok? Aplicar, né? Eu uma aplicação, né? Tem que entender o que Deus quer falar com você. Exato. Mensagem, né? Uma vez eu vi um irmão pregou lá naquela. Eu acho que é Daniel, né? Que fala que era de urso. Não tem aquela passagem lá que fala? Sei, depois do capítulo 7 lá. Que era pé de urso, mas estava falando dos reinos, né? Pé, Isso. Não é de urso, é de barro. Pé de barro. E cabeça de ouro. Isso. Isso, tronco de Aí prata. falou, explicou tudo direitinho. Não sei o que, o urso representava ele da peste, não sei o que, Ok. O próprio texto está a explicar isso. A visão é explicada. Aí depois eu falei, acabou, Paulo, assim, eu falei, esse pé de urso aí, meu amigo, vou ficar porque você tem
uma direção dentro da palavra, ainda que seja um ensino, né? Você sair com um norte, né? Aí o outro falou, explicou lá no leitor. Mas aí, o que acontece? É um texto difícil, começa por aí. Então. Você sabe que tipo de... O pastor Você acha que falava, aquele texto é o quê? Eu falava assim, o pastor Vocês acham que é o quê aquele texto? Parece uma narrativa, né? Mas não é. É um gênero apocalíptico aqui. Já começa por aí. Ela é difícil. É, uma das literaturas mais complexas. Mas, você poderia pensar no quê? Qual é a mensagem ali? É sobre a soberania de Deus, que Deus governa a história. É Deus quem estabelece o rei, quem tira o rei. Lembra que no final vem uma pedra e esmaga tudo, que é o reino de Deus? Entendeu? Então, poderia começar dali, desse conceito, né? Então, finalizar em Cristo, né? Em Deus. Sim, a pedra aponta para Jesus, entendeu? Aponta para o Messias, que inaugura o reino de Deus. Mas escolheu um texto difícil. Eu acho e aconselho isso, todo mundo que começa a pregar, comece pregando histórias, narrativas simples, as mais simples possíveis. Depois vai evoluindo. Depois passe por uma literatura poética, que mesmo sendo cheia de muito rica em ornamentos, mas você percebeu que é só você pensar um pouquinho nas figuras de linguagem. Arrisca pregar num salmo. Depois das narrativas, pregar um bom tempo em narrativa, ou pregar num salmo. Depois, escolha, por incrível que pareça, escolha as cartas. Mergulhe nas cartas, que também não é difícil. Eu não sei porque as pessoas fogem tanto de pregar nas cartas. Não sei porquê. Entendeu? Vai para as cartas. Aí sim, depois que você já pregou sobre isso, aí eu te desafio para a literatura profética. Vai ler Isaías, vai ler um texto em Malaquias, começa a se desafiar. Nesse meio tempo, você pode também fazer leituras de textos da lei. Textos da lei que tenham correspondência no Novo Testamento. Não é textos da lei que não qualquer coisa. Entendeu? Embora você possa fazer um estudo bíblico, uma exposição, um culto de ensino, você possa partir desse texto, mas você vai ter que já ter um domínio bom para conseguir explicá-lo e trabalhá-lo e aplicá-lo. E por último, que você pode ou não, é a literatura apocalíptica, ela é mais complexa. Às vezes não tem nem muito porquê. Porque assim, a maior parte do nosso porque deveria, né? Deveria. Eu acho que Apocalipse está muito mal explicado, embora pareça que não. As pessoas só fazem leituras proféticas apontando para o futuro. Você já ouviu alguém pregando, a não ser que seja as cartas ou aquela primeira parte ali? Normalmente as pessoas elas olham as cartas, elas fazem análise histórica e tal, mas você já viu alguém pregando em Apocalipse 13 sobre a besta e tal, sem ele querer fazer leituras escatológicas, já apontando para o futuro? Você não vê. Você não vê nem ninguém pregando esses textos, né? Mas se pregar, ele vai lê-lo como profecia. Ele não vai pensar no autor escrevendo que os cristãos estão sendo perseguidos no final do primeiro século. Gente, ele escreveu para cristãos que estão sendo perseguidos no final do primeiro século. Então, tem alguma coisa ali sendo dita. Antes de você pensar no lá e além, o que João estava querendo dizer, ou o autor do Apocalipse estava querendo dizer para os seus contemporâneos? Porque a mensagem não é para o futuro, o autor não está escrevendo como se ele estivesse sabendo do que vai acontecer lá na frente. Quem está escrevendo está pensando aqui agora. Todos os escritores do texto da Bíblia escreveram para o seu aqui e agora, para a sua contemporaneidade, para o mundo que eles estavam vivendo. Sim, mas o que mais? Por que ele usa aquelas imagens do texto? Tem um porquê. Quando a gente for falar de literatura apocalíptica, eu vou dar uma pincelada, porque ela é cheia de símbolos, ok? Vocês dominaram aqui?
passaram por aqui, eu só vou dar mais 2 itens para você escrever rapidinho, explico e libero vocês, porque também não posso deixar sem vocês saírem sem essa informação, porque vai que eu dou um texto que tem isso, e provavelmente farei isso. Posso apagar? Na próxima aula, vou fazer rapidamente uma correção dos exercícios da aula de hoje e a gente já parte para a próxima literatura. E eu quero acreditar que vocês estão entendendo, porque se vocês não tiverem, eu quero que vocês me mandem, me chamem, perguntem. Se não tiver, você vai ver que eu vou fazer os exercícios. Haverá sinais. Os exercícios haverá sinais. Meu Deus. Não vou falar nada, haverá sinais. Haverá sinais, hein? Os exercícios é para ver o quanto vocês sabem, quanto vocês assimilaram. Lógico, eu não estou querendo que vocês se tornem mestres disso aqui de hoje para quarta que vem. Eu sei que não é assim que funciona, entendeu? Mas pelo menos, tipo assim, eu entendi isso, eu pelo menos comecei a entender. Ótimo, entendeu? Ótimo. Ó, agora a gente vai ter que ver 2 coisinhas aqui. Dentro da literatura poética, existe uma coisa da poesia hebraica, isso é muito da poesia hebraica, existe um conceito que nós chamamos de paralelismos. Acho que você vai lembrar, porque eu dei aula dos poéticos, lembra? Sim. E eu falei sobre isso, mas já faz alguns anos. Você também leu, estudou os poéticos, então vai lembrar do que é um paralelismo. O que é um paralelismo, gente? É algo que você coloca. O que é paralelo? Parecido? Paralelo é aquele que você vai comprar um controle paralelo. Algo similar, né? Viu, pastor? Deu uma explicação. Genérico. Ai, Você vai Deus. comprar um controle teu original, você compra qual? Paralelo? Tá, e o paralelo em relação ao igual, ele tá o quê? Similar. Parecido. Parecido, muito bem. Tá ótimo. Então, paralelo é algo que você coloca ao lado de outra coisa, né? Uma coisa paralela à outra. Então você tem isso, geometria, eu acho. 2 paralelas, né? 2 retas de mesmo tamanho, tal, são paralelas. Então o que é o paralelismo? Paralelismo nada mais é do que, na poesia hebraica, nada mais é do que a repetição de ideias. Bom, é simples, não é uma coisa de 7 cabeças não. Paralelismo é isso, repetição de ideias. A poesia hebraica faz muito isso, gente, fica repetindo as ideias. Vamos voltar para o Salmo 19 de novo. Quantas vezes nós vamos voltar nesse Salmo? Quem já decorou ele? Não, só essa parte ainda. Os céus proclamam. Só Continue, os isso céus aí. proclamam o quê? A glória de Deus. Certo. E o firmamento? Anuncia Suas obras. as obras de suas mãos, ou suas obras. Ok. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vocês vão enxergar se escrever desse tamanho? Vocês aí no fundo enxergam se escrever desse tamanho? Vocês estão? Enxergam, mãe? Os céus proclamam. Só 19, né? Verso 1. A glória de Deus. E aí, isso aqui tudo é verso 1, ó. Isso aqui também é verso 1, essa parte, ó. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Pronto. Isso é o verso 1 do Salmo 19. Onde está o paralelo
paralelismo aqui? Veja só, os céus proclamam a glória de Deus. Não é a mesma coisa? O firmamento anuncia as obras de suas mãos? O céu proclamar mesmo que anunciar. E o firmamento também. Então o céu e o firmamento anuncia. Céus e firmamento não é a mesma coisa? Proclamar e anunciar não é a mesma coisa? A glória de Deus, as obras de suas mãos. Entendeu? Então, é uma repetição de ideia. Isso é um paralelismo. Como é que eu vou descobrir um texto se ele é poético ou não? Paralelismos. E as figuras de linguagem, né? Qual é a figura de linguagem que tem aqui? O céu proclamando e o firmamento anunciando, não é? Tá, e qual é a figura de linguagem? A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que é proclamar, gente? Anunciar. O que o céu anuncia? Prega. Por meio de símbolos. Qual é a linguagem figurada aqui, meus amados? O céu. Tá, qual é o nome da... Isso. Onde está, está aqui. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. Mas ela é de que tipo? Isso, personificação. Então, quais são os dois elementos que estão presentes no Salmo 19? Um deles é o paralelismo e o outro é a personificação. Percebe como é um texto poético? É isso, tá? Agora, os paralelismos existem de algumas formas, tá? Eu vou explicar dois deles aqui. Vamos ter em primeiro lugar o que eu escrevi aqui, gente? Eu sei que a palavra é estranha, mas é assim. Sinonímicos. Sinonímicos. Paralelismos sinonímicos. Ou que contém sinônimos. Tá? Eu sabia que ia dar ruim. Sinonímicos. Sinonímicos. Tá? O que é um paralelismo com sinônimos? Vamos pensar assim. O que é um sinônimo na língua portuguesa? Sinônimo é o contrário, né? Isso é antônimo. Antônimo? O que é um sinônimo? É a mesma palavra. Com significado diferente. Não, perdão, eu errei. São palavras diferentes com o mesmo significado. Isso. Entendeu? Palavras diferentes. Isso. Então, quando você se deparar com paralelismo e sinônimo, você vai ver que tem. A ideia é essa aqui, gente. Ó. Repete a ideia. Repete quem? A ideia com outras palavras. Então vamos tentar entender aqui. O Salmo 19 repete a ideia? Sim ou não, gente? Sim. Qual é a ideia? Proclamar e anunciar. Isso. Então vamos lá. Se repete a ideia, então, que tipo de paralelismo é? Pode falar de sinônimo, mas sim. Então é um paralelismo que tem um sinônimo, tá? Mas só tem paralelismos com sinônimos? Não. A gente tem um segundo tipo de paralelismo que a gente chama de paralelismo
antitético. O pessoal não curte muito palavras fáceis, não. O que é antitético? Vem de antítese. Alguém lembra o que é antítese? Isso aí agora já deu muda, aí já mudou tudo, agora já deu muda. O que é uma antitese? Antítese é uma antitese. O que é anti? Antivírus. O que é um antivírus? Normalmente os antivírus você toma em forma de injeções. Para quê? Para prevenir, combater. Um vírus, né? Ou seja, é o contrário, faz oposição. Entendeu? O paralelismo antitético é uma oposição. Isso, é o contraste, né? É o contraste de ideias, ó. Nome difícil, né? Sim. Antitético. Vamos pensar aqui, ó. Pegar um provérbio. Vou pegar um provérbio aqui com vocês. Abrem sua Bíblia no livro de Provérbios. 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Quem achou pode ler. Veja, irmão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é um paralelismo, porque as duas ideias estão em paralelos, uma colocada sobre a outra. Só que elas são opostas, ó. É a resposta branda de um lado. Branda, o que é uma resposta branda? Hã? Fala. Isso. Então, é a resposta branda versus quem? A palavra dura. Então, aqui tem o quê? Duas ideias em oposição uma à outra. São paralelismos? Sim, porque essas sentenças elas estão colocadas uma do lado da outra. Então, a resposta branda, o que ela faz? Desvia o furor, acalma os ânimos, né? Já a palavra dura suscita ou promove a ira. Vamos ver na linguagem de hoje se está diferente. Aqui provavelmente esteja. Provérbios 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Vamos ver na Bíblia a mensagem, como ficaria. Você vê que às vezes para você ler melhor você precisa ter mais de uma versão de Bíblia? Eu vou entender também, né? Ó, a resposta, a Bíblia é a mensagem. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Ficou legal, né? Na verdade, fala revelação. Essa versão aqui que eu tenho no celular da Logos é: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso, é NTLH essa aí. Sua? Vamos ver a Bíblia Viva, né? Que é a Bíblia das parábolas. Bíblia Viva. É a Bíblia da quê? Essa palavra. Paráfrase. O que quer dizer isso? Paráfrase é quando você pega aquela frase e você desenvolve ela com palavras mais claras. Entendeu? É NTLH mesmo, essa da Logos. Sim. Provérbios. Qual a tradução mais próxima do original? Nenhuma. Das que a gente tem. Antigamente falava que era João Ferreira, lembra? Só tinha essa, todo mundo tinha que usar João Ferreira. Depois, para falar João Ferreira, você tem que ter um dicionário. Traduzir a palavra. Ó, eu achei legal a Bíblia Viva. Uma resposta amiga e delicada acalma os nervos,
mas quem responde com raiva provoca brigas e confusão. Ó, se vocês quiserem para vocês, ó, compre uma Bíblia Viva, compre na linguagem de hoje, compre a mensagem, compre a King James. Hã? Eu ganhei da minha igreja viva. Você tem a Viva lá? Então, dá sempre uma comparadinha quando você estiver lendo. É uma paráfrase, ela está tentando explicar o texto. Eu gosto porque eu entendo melhor. Sim? Então, ó, paralelismo. Que tipo de paralelismo é esse aqui, gente? Que faz o contraste, ó. Resposta branda versus palavra. Isso. É o paralelismo antitético. Estético, muito bem. Eu estou rindo para mim do livro. Porque quando começa a ficar com sono, eu fico assim. Engraçado. Ah, é? Você não vai rir tanto não, já estamos no fim. Só falta um aqui e aí libero vocês. Porque os meus exercícios vão cair tudo isso. Tenha calma, tenha fé. Na verdade, nós vamos fazer um café, cuscuz, eu não sei nada. Aí, ó. Quem é que não estuda bem assim? Vai descer a revelação lá do céu. Aí, tá vendo? Antes de ir pra aula, por isso que nós tá aqui, ó. Porque não dormiu. Vocês vão tirar até nota 10 com todos esses artifícios aí. Se trazer um professor, aí vai tirar 11. O próximo é paralelismo sintético. É o último. Então lembre, ó. São três: sinônimos, antitético e sintético. Sintético vem de síntese. O que é síntese? O que é uma síntese? É um resumo, né? É o desenvolvimento da ideia. É, ó. Sinônimo, antitético, sintético. Tá bom? Aí eu faço uma pergunta numa prova. Quais são os 3 tipos de paralelismos que existem? Na poesia hebraica. Sintético. Isso. Ai, me dá um exemplo, né? Vou te dar um exemplo muito legal. Muito legal mesmo. Do sintético? Do sintético. Paralelismo sintético. Peraí. Sintético também é preciso. Oi? O tecido sintético, você. Leia Provérbios 14, verso 1. Ai, esse aí, viu? Daí não era mulher. Ah, não, esse aqui é antitético, perdão. Não, o Provérbio 14:1 da mulher sábia é antitético. Da mulher sábia? É a tola destrói, é antitético. Aqui é uma seção só de provérbios antitéticos no capítulo 14. Deixa eu pegar aqui um. O paralelismo sintético é Provérbios 14? Não, É o antitético, né? é antitético. Provérbios 14, aniversário. Ah, pronto. Paralelismo sintético. Provérbio 19. Verso 5. Quem lê? A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Isso. Então, o que você tem no paralelismo sintético, né? Sempre vai acontecer isso aqui, ó, no paralelismo sintético. 19 do quê? A segunda linha do provérbio desenvolve a primeira. Ok? Então você tem lá, o verso diz o quê?
A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Entendeu? A falsa testemunha, ela está fazendo o quê? Embora ela pareça meio que... A testemunha. Parece meio que sinônima, né? É que a falsa testemunha é mentiroso, né? Ele está sendo uma testemunha falsa. Ai, é mentira. Você Sim, está tá falando falando verdade. O quê? Não, ele é paralelo. Veja só, até eu sofro aqui para achar, tá vendo? Não é? Não é. Ele é paralelo. Ele é paralelo sinônimo. Esse aí agora, o Esse que eu Provérbio coloquei, 19, ele é sinônimo. Isso. Provérbio 19:5, né? O sintético ainda não achou nenhum, né? Achei agora. Tá vendo? Tem que procurar com calma. Se eu estou tendo este pequeno trabalho para achá-los, então Piorou nós, né? prestem atenção, tá? Meu Deus. Vamos lá, ó. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Esse aqui é um paralelismo sintético. Por quê? A segunda linha é um desenvolvimento da primeira. A primeira linha fala o quê? Do homem que adquire o entendimento. Mas não basta adquirir. O que o verso 8 diz? Quais são os dois verbos? Ó? O que adquire entendimento ama sua alma. E o que conserva a inteligência achará o bem. Vocês estão com uma cara estranha. Vou escrever um verbo. Ó. A minha Bíblia, a tradução é diferente, mas é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Que adquire entendimento. Adquirir é o quê? Você adquiriu um carro, o que você fez? Possuiu, comprou, é seu, né? O que adquire entendimento ama a sua alma, ok? A parte aí, ó, o A letra que, já deu, hein? hã? A letra já deu, hein? O que conserva, agora, essa altura do campeonato, agora a letra sai tudo assim. O que conserva a inteligência, Prospera. a sua prospera? Aqui tá, o meu tá aqui é acalenta, mas como foi que você colocou aí? Tá bom, achará o bem. Sim, tem, o meu aqui. Já tá subindo, ó. Dá na hora de fazer um misturar de tradução. Ó, vamos lá. Que adquire, né? Veja só esses dois verbos. Esse aqui é adquirir e esse aqui é conservar. Você não está desenvolvendo? Você comprou um carro. Vamos supor que amanhã você comprou um Corolla. Beleza? Foi lá o Gil na agência e comprou um Corolla. Pagou 100 e tralalá mil. Glória. Aí, beleza. Você vai pegar esse Corolla e enfiar numa rua de terra com lama, um dia de chuva, numa rua de terra toda lameada, com um buraco onde você pode bater, estourar uma suspensão? Você vai fazer isso? Provavelmente não. Se você tem a opção, vamos lá. Vou melhorar a história, a narrativa aqui. Há outras opções. Né? Você tem um atalho. Você sabe que se você pegar essa estrada, você chega em 30 minutos. Essa de terra toda zoada. E se você for pela estrada, você leva 1 hora. Qual que você pegaria? O meu Corolla novinho, zeradinho. Zerado. Vai gastar 1 hora. Por quê? Por quê? Eu não, eu Porque ele ia pegaria compensar, né? de... Se você ia quebrar uma peça para O que sai mais caro? Quebrar uma suspensão de um carro de 120 mil reais ou gastar meia hora mais andando, sem dano nenhum? Por isso que eu pegaria essa de asfalto e gastava meia hora mais. Então você vai pegar a estrada porque você quer fazer o que com o carro? Conservado. Então o carro que você adquiriu, você vai conservá-lo. Porque se você adquire e destrói, do que adiantou?
Se você adquire e perde, por que adiantou? Então, aqui você percebe que a segunda linha, ela amplia a primeira. A primeira fala de adquirir, mas a segunda fala que você precisa conservar. Não basta só adquirir. Eu compro sei lá, um iPhone, está em que número já? 17. Já? Eu adquiro um iPhone 17, aí eu jogo ele no lixo? Ou eu deixo ele cair daqui de cima? Se ele cair daqui, meu amigo. A segunda linha desenvolve a política. Isso, ó, o que adquire o entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Adquire, conservar. Então eu primeiro adquiro, mas eu preciso conservar. Mas a ideia aqui, que eu quero mostrar, é que o paralelismo sintético é uma ideia de desenvolvimento. É o único que faz desenvolvimento. Uma ideia, ela começa aqui e ela continua, ela se desenvolve. Lembre-se dessa palavra, desenvolvimento não é uma palavra estranha, já que você aprendeu que uma narrativa ela faz o quê? Ela se desenvolve. Então ela tem um desenvolvimento. É a única. O paralelismo sinônimo repete, o paralelismo antitético faz o contraste, uma coisa em oposição à outra, e essa amplia a ideia, desenvolve a ideia. Pronto. Ok? Anotem aí. Não tem outro exemplo aí, não? Do que? Desse paralelismo sintético? Você quer na Bíblia ou quer que eu conte mais alguma historinha? Orar e vigiar e ter nada a ver, né? Não, porque ali é uma sentença, não é um provérbio, não é um texto. Esse tipo aí vai ter mais em Provérbios, né? Desse paralelismo, né? Sim. Vai ser encontrado mais em Provérbios ele, né? Ou em Eclesiastes também. Deve ter. Tem na literatura profética. Descansará. Aquele que habita em do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem nada a ver. Ali são metáforas. Sombra do Onipotente. Sim. Ó. Você quer ver? Deixa eu ver. Não, ele não tem. Você pode pôr no grupo, né? 9:38. Nossa, eu tô vendo uma pegada dessa de ontem para hoje. Ó, 27:1. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Toda ideia que se desenvolve, Nosso Deus sobre as águas. e depois de muitos dias acharás. Entendeu? Exato. É uma ideia de progressão, entendeu? Esse é um paralelismo sintético. Pronto. Eclesiastes 11, né? Isso, 11:1. Fechou? Eclesiastes 11:1. Isso. Fechou lá, pulou. A já